Meu nome é Pedro e sempre fui fascinado por histórias de terror e mistério. Há alguns anos, durante uma viagem de carro com alguns amigos, vivenciei algo que mudou minha visão sobre estradas desertas à noite. Estávamos atravessando uma região remota no interior do país. Uma estrada estreita cercada por densas florestas. Era uma noite escura e chuvosa, e o farol do carro cortava a escuridão, revelando apenas trechos da estrada à frente. De repente, avistamos uma figura solitária à beira da estrada, um homem de aspecto sombrio, com roupas antigas e um olhar vazio. Ele ergueu a mão, como se pedisse carona. Mas algo em sua expressão nos gelou até os ossos. Decidimos não parar e continuamos nossa jornada. Mas a sensação de inquietação persistiu. Logo, nos deparamos com uma placa enferrujada indicando uma estrada secundária. Sem nome, apenas uma seta apontando para o desconhecido. Por alguma razão, decidimos seguir aquela direção, como se estivéssemos sendo chamados por uma força invisível. À medida que avançávamos, a atmosfera ao nosso redor mudou. O vento uivava entre as árvores, galhos batiam no carro e estranhos ruídos ecoavam na escuridão. De repente, os faróis falharam, mergulhando-nos na mais profunda escuridão. O medo nos envolveu como uma manta gélida. Foi então que avistamos uma figura pálida parada no meio da estrada. Seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. O ar ficou pesado, como se o próprio tempo estivesse congelado. O carro começou a tremer, como se estivéssemos sendo sacudidos por forças além da nossa compreensão. Num instante de puro terror, o veículo parou abruptamente, como se algo invisível o segurasse. Estávamos presos em um pesadelo sem fim, uma armadilha da qual não sabíamos como escapar. Por fim, quando parecia que tudo estava perdido, a figura desapareceu e as luzes do carro voltaram a brilhar. Sem olhar para trás, aceleramos em direção à civilização, deixando a estrada amaldiçoada e os horrores que ela escondia. Até hoje, não conseguimos explicar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A estrada sinistra permanece como um enigma, uma lembrança sombria que assombra nossos pensamentos mais profundos. E eu, por mais que tente, jamais conseguirei esquecer a sensação de ter encarado o desconhecido nos olhos. Na densa floresta do interior do Brasil, há uma estrada estreita e sinuosa conhecida como a Estrada das Lamentações. Diz a lenda que essa estrada foi construída sobre um antigo cemitério indígena, onde os espíritos dos ancestrais clamam por justiça. Muitos relatam ouvir lamentos fantasmagóricos ecoando pela mata escura durante as noites mais silenciosas. De repente, as lanternas começaram a piscar e falhar, deixando o grupo envolto na escuridão total. Sombras se contorciam entre as árvores, e vozes sussurravam palavras antigas. A sensação de terror era palpável. Conforme tentavam escapar, encontravam-se cada vez mais perdidos na floresta. Finalmente, ao raiar do dia, o grupo emergiu da floresta, exausto e aterrorizado. Juraram nunca mais voltar à Estrada das Lamentações, mas as lembranças daquela noite assombrariam seus sonhos para sempre. Nos imponentes Andes, uma estrada sinuosa corta os picos nevados, conhecida como a Rota dos Desaparecidos. Dizem que aqueles que se aventuram por essa estrada misteriosa nunca mais são vistos novamente. Os relatos de carros abandonados e pertences perdidos assombram a paisagem montanhosa. Determinados a desvendar o mistério, um grupo de pesquisadores partiu em uma expedição para documentar a Rota dos Desaparecidos. Munidos de equipamentos de última geração, eles seguiram em frente, ignorando os avisos sinistros dos moradores locais. À medida que avançavam, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Tempestades violentas desabavam sobre eles, e o terreno acidentado dificultava sua progressão. No entanto, o que mais os perturbava eram os murmúrios inquietantes que pareciam ecoar entre as montanhas. Em uma reviravolta angustiante, um por um, os membros da equipe começaram a desaparecer. Sem sinais de luta ou explicação, simplesmente se evaporavam na vastidão dos Andes.
Aqueles que sobreviveram à terrível jornada foram deixados com perguntas sem resposta e uma sensação de terror indescritível. No deserto árido do sudoeste dos Estados Unidos, uma estrada abandonada conhecida como a Estrada dos Esquecidos serpenteia por entre as dunas de areia. Dizem que esta estrada é assombrada pelos espíritos dos pioneiros que sucumbiram ao calor implacável e à solidão da vastidão desolada. Um grupo de aventureiros decidiram desbravar a Estrada dos Esquecidos em busca de emoções fortes e aventuras perdidas. Munidos de câmeras e equipamentos de exploração, eles partiram para o desconhecido. Ignorando os avisos de perigo iminente. À medida que avançavam pelo deserto abrasador, a sensação de isolamento se intensificava. Sombras distorcidas dançavam à luz do sol escaldante, e o vento sussurrava segredos antigos. Cada passo que davam era como uma jornada ao coração das trevas. Quando finalmente alcançaram o fim da estrada, descobriram algo que os deixaria paralisados de medo. Ruínas abandonadas e lápides solitárias marcavam o terreno, testemunhas silenciosas da tragédia que se desenrolou ali. A Estrada dos Esquecidos havia reclamado mais vítimas. E seus segredos permaneceriam enterrados sob as areias do tempo. Essas histórias evocam o terror e a incerteza que cercam as estradas amaldiçoadas, oferecendo uma visão sombria do desconhecido e do sobrenatural.